Deus, nosso Pai. Sim, Deus, Pai. Nós pedimos que o Senhor, Pai, não cale, Senhor. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Pai, porque estamos sedentos da tua palavra, Senhor. E que o teu filho entregue tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, porque eu sei que não vai voltar vazio. E dessa maneira nós abençoamos a vida do nosso irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E esse é o servo do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero só dar uma igreja da paz do Senhor. Meus irmãos. Amém. Deus seja louvado essa noite. Aleluia. Maravilha, né, meu irmão? Deus está na casa do Pai. Aleluia. Irmão, sem perder tempo, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro do Evangelho, escreveu Lucas, capítulo número 15, verso 11, para adorar o Senhor. Quando você se localiza, quero que você dê a gratidão a Deus, comece por sua oportunidade. Quero agradecer ao pastor Paulo, pastor Cidinha, cada um dos irmãos que deixou sua casa, né, sua zona de conforto, para vir junto conosco adorar, né, e exaltar o nome daquele que é digno, toda honra, toda glória, né. Quero ser gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa, da minha filha. Deus tem feito coisas grandes, irmão, de verdade. Aleluia. Temos vivido, nós temos vivido coisas sobrenaturais. E isso, igual a nossa irmã missionária Paula falou, isso é motivo de gratidão a Deus, né? Sou grato a Deus. Amém? Livro de Lucas, capítulo 15, o verso de número 11. Amém? E diz assim a palavra do Eterno nessa noite. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O moço dele disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíssima. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo absolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquelas terras, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e respondeu, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço, e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado de filho. Mas disse-lhe aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa, e veste, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comemos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. E começaram a se alegrar. Amém? Amém. Por favor, coloque sua Bíblia no seu assento. Aleluia. Quero fazer uma breve oração. Vamos fazendo a oração da serva do Senhor. É somente agradecimento nesse amém. Soberano Deus, amantíssimo eterno. Sim, Deus. Dessa noite, meu Pai, nós já nos alegramos, meu Pai. Os louvores, meu Pai, os hinos, meu Pai, dessa noite, meu Pai, já foram entoados, Senhor. Mas nessa noite, meu Pai, é a melhor parte, Senhor, que é o que o Senhor derrama no teu trono para nossos corações, Senhor. Nessa noite, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, fala conosco, meu Pai. Não aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que o Teu Espírito, meu
Pai, assopra sobre a nave da igreja, meu Pai. Nessa noite, meu Pai, se houver, meu Pai, algum impedimento, meu Pai, aleluia, no meio da igreja, Senhor, algum, meu Pai, demônio, Pai, tentando, meu Pai, aleluia, roubar, meu Pai, a bênção do teu filho, da tua filha, meu Pai, que nessa noite ele deve ser queimado, meu Pai, pelo teu poder, Senhor, pela tua unção, Senhor. Nessa noite, Pai, eu peço a Ti, Senhor, enquanto, Pai, mensagem apregoada, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha visitar, meu Pai, esse coração, Senhor, que muitas das vezes chegou aqui, meu Pai, nessa noite triste, cansado, meu Pai, muitas das vezes decepcionado, meu Pai, por causa do homem, meu Pai, mas o Senhor nessa noite, meu Pai, é o Senhor, meu Pai, que derrama, meu Pai, o bálsamo, meu Pai, da alegria, o bálsamo, meu Pai, aleluia, meu Pai, que glória, o Senhor nessa noite, toda angústia, toda tristeza, meu Pai, no mundo físico, no mundo espiritual, Senhor, vai jogando por terra agora, meu Pai, todo mal, Senhor, todo impedimento, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, porque quem reina aqui nessa noite, meu Pai, é o Senhor de Jesus, aleluia, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, aleluia, eu peço a Ti, Senhor, fala conosco, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo do Senhor, amém, amém, graças a Deus. Você pode assentar nessa noite, dando uma linda salva de palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero ser bem breve, mas objetivo nessa noite, aleluia. Aqui no livro de Lucas, essa passagem do filho pródigo, ela é muito, aleluia, pregado, né, no meio evangélico. E no começo do capítulo 15, aleluia, você vê, aleluia, a narrativa, aleluia, de três, aleluias, parábolas que Jesus ele começa a contar, né, o povo judeu, porque Jesus ele, naquela época ele costumava a pregar, né, por meio de parábola, todo entender, né, simplificando a pregação. E se você ver no começo, aqui ele vai falar da parábola das 100 ovelhas, né, e uma se perde, das 99, né? E aí depois tem a parábola da dracma perdida. E após, aleluia, tem a do filho pródigo. Mas resumindo, as três é apenas uma. Era só para que o povo viesse entender o que Jesus queria falar. Mas o propósito nessa noite não é isso, irmão. Eu quero trazer para você a diferença dos dois, aleluia, filhos de um homem, a qual, aleluia, ele vem falar, né, de um certo pai de família. E o que ultimamente, irmãos, vem ficando muito, falo até para minha esposa, fico muito, com o coração muito angustiado, né, às vezes muito triste em ver o que o adversário, Satanás, ele tem entrado no meio da família e tem desestruturado, desestabilizado, aleluia, as famílias, às vezes por falta do diálogo, às vezes por falta do trabalho, né? Mas o principal, o inimigo ele entra por falta da presença de Deus. Então muitas das vezes, irmão, nós tentamos achar culpa, aleluia, no irmão da direita e da esquerda, sendo que muitas das vezes a culpa está em nós mesmos. Nós queremos sair, nós queremos fazer do nosso jeito, relaxadamente, porque nós não temos a presença do Espírito Santo. No meio do caminho nós se perdemos, achamos que somos super-heróis, né? E achamos que estamos, aleluia, 20, 30 anos, mas muitas das vezes nós nos perdemos. Aí entramos na igreja e vemos que a irmã não olhou, a irmã não saudou, né? E achamos que a culpa está na irmã, né? E por isso pegamos e saímos da presença do Senhor, né? Porque achamos que a culpa é da direita e da esquerda, mas muitas das vezes a culpa está em nós mesmos. Então, porque às vezes, aleluia, nós não buscamos da forma que devemos buscar, o inimigo ele é arquiteto, irmãos. Eu costumo falar que o inimigo é arquiteto, ele acha, ele fica esperando uma brecha minha e sua para entrar e para esfriar. Ele joga um balde de água fria em nós e esfria. Então, aleluia, eu quero contar para você nessa noite a diferença de simplificar nessa simples pregação do mais moço e do velho. E o tema da mensagem dessa noite é: a mesma graça que alcança o novo pode alcançar o velho também.
Ou vice-versa, a mesma graça que alcança o velho, alcança o novo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero falar para os irmãos que um certo moço, aleluia, ele chega diante do seu pai e pede a herança, aleluia, dele. Irmãos, naquela época, você pedia uma herança para os judeus, aleluia, para o pai, era motivo de desonra, né? Motivo de você desprezar o seu pai, não honrar seu pai, né? Nem sua casa. No nosso tempo aqui no Brasil, nós chegar e pedir a herança, né? Eu não sei se eu tenho herança do meu pai da terra, porque nós somos muito simples, mas nós temos uma herança do nosso papai celestial, que é a coroa da vida eterna. Mas só para simplificar, irmãos, naquela época, os judeus, você chegar e pedir a herança, era um sinal de desonra. E agora esse moço, ele chega e pede para o pai dele. Mas para um filho chegar e pedir a herança, irmãos, o coração dele, irmão, já estava vazio de tudo. Quem sabe já não tinha mais diácono naquela casa, quem sabe era um lar, aleluia, quem sabe já desestruturado. Pelo menos para esse jovem, para ele, irmão, qualquer lugar estava bom, menos ali. Mas mal sabia ele, irmãos, que o que ele estava fazendo, ele ia pagar um grande preço. E eu quero falar para você, alertar você nessa noite: não despreze a presença do Pai, não despreze a casa do Pai, porque muitas das vezes você fala assim: eu vou sair dessa casa porque aleluia, para mim não dá mais, chega. Mas pode ter certeza, irmão, ao você tomar essa atitude, pode ter certeza que quando você passar para fora pela porta, irmão, aleluia, a presença do Pai não vai estar mais contigo, aleluia. Os benefícios que você tem dentro da casa do Pai, pode ter certeza que você vai perder todo algo se você sair da casa do Pai, porque a Bíblia fala, irmão, que o Pai, aleluia, imediatamente, ele não questiona, ele pega e divide. Coisa que herança não será dada quando o pai morre, ele não espera. Tem tanta gente, irmão, aleluia, querendo que o pai morra, tem tanta gente, irmão, querendo que o pai, aleluia, bata as botas, desculpa a expressão, não vai receber a herança, irmão. Aí chega um tempo que ele pega e ele acha que, aleluia, o que ele tinha, aleluia, não era nada. E ele acha que o dinheiro vai resolver a vida dele. Mas entenda, irmãos, que muitas das vezes, o que nós temos muitas das vezes é tudo, irmãos. E às vezes o que nós estamos buscando tanta coisa no mundo, irmão, e perdendo, aleluia, as coisas simples da vida, né? Vendo o nosso filho crescer. Ontem, irmão, Isabela era pequena, era uma bebezinha, estava engatinhando. Hoje já está uma mocinha, está até sabendo, aleluia, escrever, irmão. E minha esposa chamou minha atenção e falou assim: José, você está trabalhando demais. Isabela está crescendo. Ela sobe em cima do sofá, ela fala assim: está vendo o pé? O que é, Isabela? Olha, vai chegar no chão. Eu fico, irmão, coisa que Deus vai, sabe, vai alertando a gente. Se a gente não prestar atenção, a gente perde. E não tem como voltar no tempo, irmão. O tempo não para, irmão. Então que nós possamos, irmãos, ser os filhos obedientes a Deus, honrar, aleluia, pai, honrar mãe, para que nossos dias venham ser prolongados sobre a terra. Quando esse jovem que ele pega e ele pede a herança do pai, o pai divide. E não divide só para um, divide para os dois. Porque a Bíblia fala que tinha o filho novo e o filho velho. Então a mesma graça que estava sobre o novo, estava sobre o velho. A diferença é que um sai da presença do pai, mas o outro fica. Só que esse outro mais velho vai falar mais para frente, daqui a pouco. Então, quando, aleluia, esse moço mais novo, ele pede a herança, quem sabe o coração do pai se entristece. E é isso que acontece com Deus, irmão, todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadas, aleluia, todas as vezes que nós falamos: eu não vou andar por esse caminho, eu quero andar por esse, porque na casa do pai tem regra, na casa do pai, aleluia, é chato, aleluia, meu pai é quadrado, Allah mandou aquela basura da lava seca, ao Senhor que trouxe aqui nessa noite, meu filho, minha filha, para te sentar nessa cadeira, para te falar: ei, aleluia, não fica triste quando o pai repreender, não fica triste quando o pai falar não, porque nem sempre o sim vai te fazer, aleluia, vai ser o melhor para mim e para você. É necessário amadurecimento, aleluia. Ei, se você pegar uma fruta verde, é gostoso, irmão? Não vai amargar a boca? Tudo tem o seu tempo, irmãos. Aleluia.
proteção, aleluia, tem roupa lavada, aleluia, tem comida quente, tem água fresca, tem caminho, aleluia, tem lençol cheiroso, aleluia, tem aconchego. No frio, quando você fecha a porta, não tem aquele aconchego, aleluia, de noite, quando você chega, aleluia, você não senta na frente da televisão, não tem aquele lençolzinho, não fica quente, irmão. Vai lá para fora, irmão. Lá fora o frio é forte. Lá fora o homem não vai ter pena de você. Aleluia, a Bíblia fala que esse moço ele pega a herança e vai para fora. E o Senhor está falando aí, tem pessoas aqui, aleluia, que está tentando segurar, aleluia, está se sacrificando, porque tem pessoas que estão querendo sair. Mas o Senhor está falando aí, tem coisas que tem que deixar ir, sabe para quê? Para quebrar a cara, aleluia. Porque está dando valor à presença do Pai, não está dando valor à presença da aleluia, à casa do Pai, aleluia. Tem pessoas, eu vou falar, Senhor, sabe porque tem pessoas que ele está assim, ó, aleluia. Ei, o filho está indo, ele coloca aqui com um arame farpado, aleluia, e o filho está indo, ele está sangrando já, porque o filho está querendo ir, aleluia, e o arame está cortando a mão dele, e o pai está falando, pode deixar ir, aleluia. Vai sair do seu controle, mas ele continua no meu. Aleluia! Ei, fica tranquilo, descansa o seu coração. Vai sair do seu controle, mas ainda meus olhos estão sobre ele. Porque a palavra do Senhor fala assim: ei, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? No tempo certo. Aleluia! Ei, vai tornar, irmãos. Tem que deixar ir para amadurecer. A Bíblia fala que esse moço ele sai e vai viver para uma terra distante. A Bíblia fala que ele gasta tudo, irmãos. Ele gasta tudo o dinheiro que tinha. E aí começa a bater a aflição, começa a bater a angústia, a tristeza. Ele olha para o lado, acabou a amizade. Ele olha para o outro, acabou. Por quê? Quando ele estava com dinheiro, as amizades eram muitas. E o Senhor manda falar para a igreja nessa noite: o que você tem feito? Aleluia, com a presença do Pai, com a casa do Pai. Você tem honrado o Pai? Você tem dado credibilidade ao seu pai, à sua mãe, aleluia. Quem te honrou, quem te deu crescer, aleluia. Esse moço aqui agora ele começa a padecer, irmãos. Mas a Bíblia fala que ele começa a olhar, porque ali tinha um certo homem, dono de um campo, que manda ele apacentar os porcos, aleluia. Levando para o espiritual, eu acho que não tenho certeza que esse homem aqui é o Satanás, irmão. Era o inimigo que mandou esse homem apacentar porcos. E ali a Bíblia fala que ele desejou, a Bíblia fala que ele não comeu, ele desejou comer, aleluia, as bolotas dos porcos. Mas aí ele cai em si. A hora que, aleluia, a trave, quem sabe a hora que ele cai em si, ele lembra da casa do Pai. E aí bate a saudade, irmãos. Bate a saudade, ele lembra que na casa do Pai, até os trabalhadores do Pai dele, aleluia, viviam bem, tinha abundância de pão. E ele fala assim, ó: eu irei ter com meu Pai. Eu irei falar para ele: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, e contra ti. Eu já não sou digno mais de ser chamado de filho. Aleluia. Mas fica tranquilo, irmãos, que o Pai, a misericórdia do Pai vai alcançar o que estava perdido, vai alcançar o pequeno, vai alcançar o mais novo. Aleluia, porque a mesa já está preparada, irmãos. A mesa, aleluia, ei, a toalha da misericórdia já está sobre a aleluia mesa, irmãos. E na mesa do Pai não tem lugar, aleluia, para rejeição, aleluia, mas para o filho que se perdeu. Sabe por quê, irmãos? Porque para sair é mais fácil. Ele sai cheio de arrogância, cheio de soberba, dá-me. Que dá o quê, irmão? O que nós temos, o que nós merecemos, irmão? Eu falei para minha esposa que eu mereço, não é terra, é 7 palmas, aleluia, de terra na cara, porque nós somos, aleluia, servos inúteis. Mas nós somos filhos de Deus. Quando o Senhor, aleluia, morreu na cruz do Calvário, aleluia, Ele estava, aleluia, nos comprando, aleluia, com sangue puro, que foi derramado na cruz do Calvário, e o véu se rasgou, aleluia. E por isso hoje nós temos acesso ao Pai. É só nós dobrar nossos joelhos, é só nós reconhecermos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ei, de servo nós somos filhos, aleluia. E por isso, irmão, a casa do Pai está de porta aberta. Entenda, aleluia, que muitas das vezes, irmão, é mais fácil sair, porque o caminho da volta é mais difícil, irmão. O caminho quando
Pai, irmãos, a graça do Pai, irmãos, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ei, a Bíblia não fala que o tempo escurou, mas entenda, irmãos, que ele saiu de uma forma, ele saiu com integridade, ele saiu inteiro, mas eu creio que ele saiu arrebentado, irmão, quando ele voltou. Aleluia. E isso daqui, irmão, é complemento. Isso aqui, irmão, é só complemento, porque hoje cedo eu estava meditando nessa palavra aqui. E agora há pouco o nosso irmão Azaf, aleluia, servo de Deus, ele louvou, né? Que estamos voltando para casa. Aleluia. Olha que bênção, irmão. Olha que maravilha. Deus ele só confia. E hoje, acho que no café da manhã eu estava com a minha esposa. Ela mostrou um vídeo para mim e mostrou que tem pessoas que simbolizam uma tatuazinha, assim que eu vou falar. E aí outra pessoa é um prato. E aí a hora que cair nesse tabuerzinho não entra. E aí ela para que entrar no mundo da outra pessoa, ela pega um pano, ela coloca o prato e bate. E vai batendo. E ela fica os cacos. E ela entra dentro do mundo da outra pessoa, mas aí ela fica quebrada. E foi isso que esse filho mais moço se fez. Dentro da casa do pai, ele estava inteiro, mas ele quis entrar na vida do mundo. E lá no mundo, o mundo quebrou ele, irmãos. Então, irmãos, tem pessoas que falam assim, aleluia, se não vem pelo amor, vem pela dor. Aleluia. Então que nós possamos ficar na presença do Senhor, irmão. Passamos o que for, irmão. Passamos o vento que passar. Passamos o deserto que passar. Mas pode ter certeza que o Pai vai estar conosco. Vai nos dar direção. Aleluia. O Senhor vai nos dar, aleluia, paz. Vai nos dar segurança. Vai nos dar, aleluia, visão. Para que nós venhamos sobressair sobre os problemas. Aleluia, de tudo. Porque o nosso Pai, irmãos, Ele é um pai que zela. É um Pai que cuida. Aleluia, é um Pai que quer, aleluia, nos proteger. Você viu como que Satanás é sujo, irmão? O que ele fez com Jó? Ele viu que quando ele queria fazer algo com Jó, ele não podia, porque Deus ele cercou os bens de Jó. E aí ele foi tocar naquilo que Deus fez. Aí Deus fala assim, eu vou tirar a proteção. Quando ele tirou a proteção, ele foi tocando tudo aquilo que Jó tinha. Mas ele se esqueceu que Jó tinha um Deus que vivia e reinava para todo sempre. Jó perdeu tudo. Mas ele não perdeu a presença, ele não perdeu a integridade, ele não perdeu, aleluia, a aliança com Deus. Aleluia. Por isso, irmão, tudo que foi levado voltou dobrado. Que seja assim na sua vida, irmão. Nós possamos perder tudo, como o salmista Davi falou para Jesus: Senhor, aleluia, que eu possa perder tudo, mas não venha perder a tua presença, porque é só a tua presença que me consola, é a tua presença que me acalenta, é a sua presença que, aleluia, que me faz permanecer de pé. Porque enquanto nós estivermos na presença do Senhor, ali nós temos proteção, aleluia. Ei, e assim ele fez. O caminho da volta é mais difícil, irmão, porque é debaixo de acusação, debaixo de julgo. Ei, o inimigo, muitas das vezes, a Bíblia fala assim que aquele que está de pé, aleluia, que tome cuidado para que não caia, porque quando cai é difícil. Irmão, quero contar algo para o irmão aqui agora que Deus, aleluia, que Deus fez, acho que ontem. Que benção, ontem eu não ia trabalhar, falei para pessoa, não vou, mas alguma coisa me impulsionou aí, eu fiquei até meio-dia ali, trabalhando ali na Água Branca. Eu até liguei para o menino, falei, não pode ficar tranquilo, eu vou sozinho. E fiquei fazendo serviço e daqui a pouco chegou dois pessoal, começou a lavar a piscina lá, que estava suja, e ali eles começaram a brincar, começaram a falar. Daí um olhou para mim e falou assim: irmão, isso aqui, ó, casa da mulher dele pegou um 38, deu um tiro na boca, ficou 4 dias em coma. Aí ele ficou meio assim quieto, né? Eu falei, misericórdia, né, irmão? Eu falei, mas Deus tem uma hora na sua vida, né, Marlon? Aí não falou nada, irmão. Aí beleza, aí deu a hora do almoço, eu falei, não vou almoçar que eu vou embora. Aí daqui a pouco, o rapaz disse assim, falei, viu, estou indo embora. Aí ele pegou e falou assim, viu, você é da igreja, eu sou, ele falou assim, viu, ora por mim. Amém, irmão, fique em paz. Vou apresentar assim. Viu, meu nome é tal. Fique em paz, irmão. Deus conhece seu coração, conhece seu nome, conhece seu endereço. Fique em paz, não vai apresentar. Aí o rapaz falou assim: não está brincando, não foi a mulher dele. Por causa da mulher dele, ele tem depressão. E ele pegou o 38 e deu um tiro aqui, ó. Só que Deus é tão misericordioso, que
tiro, pegou aqui, estourou e saiu aqui perto do nariz. Ele ficou 4 dias e meio em coma. E os médicos falaram para a mãe dele, falou assim, viu, se der 5 dias, vai ter que desligar os aparelhos. Mas, aí ela pegou e falou assim, viu, eu não aceito isso na minha vida, porque já faz 15 anos que eu estou na campanha, 15 anos, irmão, que eu estou numa campanha em prol da vida do meu irmão. Mas, se dentro de 5 dias, Deus me tirar dessa situação, eu paro de serviço em Deus que eu sirvo. Aleluia, mas eu creio que Deus vai fazer uma obra, porque não está sendo em vão, eu sei Deus que eu sirvo. Quando deu 4 dias mesmo, irmãos, esse rapaz dele é João, aleluia, ele acordou, irmãos, de tarde, ele começou a arrancar todas as coisas do lado. A medicina ficou, aleluia, de cara, não sabia o que estava acontecendo. E para a honra e glória do Senhor, esse rapaz estava falando comigo, sem nenhuma sequela, nada, aleluia. Ele pegou e falou assim para mim assim, irmão, ora por mim, por favor, porque maldito é o homem que conhece a palavra e sai da casa do Pai. É confirmação da palavra, já estava no meu coração. Ali eu fui no banheiro, comecei a chorar, eu falei, Senhor, como que o Senhor tem tanta misericórdia na minha alma? Como que o Senhor traz uma pessoa que estava morta e o Senhor deu vida de novo, irmão? Aí ele falou, Senhor, na minha vida, eu conheço a palavra, mas eu saí da presença do Pai. Irmão, às vezes a gente acha que é só uma palavra, que é coisa da cabeça, mas não é, irmão. Quando Deus dá a palavra, ele tem que pregar, irmão. Independente se você vai pegar ou não, vai estar sendo pregado. Aleluia. Eu peguei e falei assim, irmão, eu louvo a Deus pela sua vida. Pode ficar tranquilo. Só não para, irmão. Só respira. Não deixa o inimigo vir acusar. Ele falou assim, então todos os dias o inimigo vem falar para mim. Eu vou ser igual a sua vida, eu pego e falo para ele, viu? O sangue de Jesus tem poder. Eu falei, amém, irmão. É isso mesmo, vai repreendendo, vai dando glória. Que logo Deus faz a obra. Falei, olha, você é um testemunho vivo, você é um testemunho ambulante. Aleluia. Falei, Deus vai usar muito sua vida ainda, irmão. Irmão, e eu peguei e dei um abraço dele, né? E falei para ele, fique em paz, irmão, a partir de hoje você vai fazer parte da minha oração. Aleluia. E saí de lá, irmão. Aí, o dono da casa foi lá e pegou umas latinhas de cerveja. Pegou e falou assim, viu, Brito, fala para mim. Você não sente saudade dessa vida aqui? Não, ele está repreendido, em nome de Jesus. Falei, eu só fico mais triste de eu não ter conhecido esse meu Deus antes. Falei isso aí para mim, irmão, como se nunca tivesse descido de goela abaixo, porque um dia minha esposa viu eu passar por esse processo de libertação da maconha, da cocaína e daí da cachaça. Eu parei, eu estava a 100 por hora. Eu puxei o freio de mão, um dia estava eu sentado na cozinha com ela tomando café. Eu falei para ela, vocês têm coragem de parar? Eu falei, coragem? Para hoje. E para honra e glória do Senhor, vai fazer 14 anos, irmão. Eu não coloco um gole de álcool na boca, um cigarro de maconha na boca, porque um dia Deus viu sinceridade no meu coração e Ele viu o desejo de servir a Ele. Então, não para. Aleluia. Vai devagarzinho, mas você deve não parar. Aleluia. Esse jovem aqui, irmãos, ele sentiu na pele. Aleluia. O que ele pagou, o preço que ele pagou, né? Se quebrou inteiro por menosprezar a casa do Pai, a presença do Pai. Mas ele foi. A Bíblia fala que quando ele chegou perto da casa do Pai, perto da porta, a Bíblia fala que o Pai estava esperando ele, irmão. Eu imagino a cena. O filho chegando tudo sujo, descalço, quem sabe, e o Pai está lá, irmão. Imagine a vontade do Pai, irmão. Quem sabe todas as tardes o Pai estava lá na porta, irmão, esperando o filho, e o filho não vinha. Mas chegou o tempo de Deus na vida desse jovem, chegou o tempo de Deus, aleluia, de fazer a obra, aleluia. A Bíblia fala que ele chega e fala, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado. Deus! Aí faz-me. Olha, irmão, uma pessoa que saiu cheia de soberbidade, sabe o que é aleluia, a diferença daquele que só quer, aleluia, a diferença daquele que quer, aleluia, a arrogância, é a soberba. Mas agora ele chegou e falou assim, faz-me como um dos teus servos, dos teus trabalhadores. Olha a humildade dele, olha quando Deus permite que a pessoa se quebra, aleluia, aonde ele tem que descer, irmãos? Desceu na humilhação. Faz-me o quê? Faz-me ser um filho melhor, faz ser um servo melhor na casa do Senhor, faz-me ser mais humilde na presença do Senhor, faz ser um esposo melhor na minha casa.
Que o pai mandou trazer roupa nova, mel e dar o barco, né? E dar um banho, né? E agora já não é mais mendigo, já não é mais aleluias. Agora está na casa do pai, tem a proteção do pai. Agora aquele que estava lá atrás, aleluias, no pasto, ele chega e escuta um barulho, uma alegria, na festa. Ele chama os trabalhadores e fala assim: o que está acontecendo aí? Ele fala: ei, teu irmão estava perdido, está aí, ó, sã e salvo. E ele já fica emburrado lá fora, não entra. Aleluia. Que mal sabia que estava mais perdido aquele que estava lá fora, irmão. Porque esse simbolizava a dracma perdida, porque a dracma se perdeu dentro da casa. Ele simbolizava a dracma que estava perdida, porque dentro da casa do pai dele, ele deu valor para o pai dele. Ele fala, o pai dele está lá e fala assim: viu, vem aqui se alegrar conosco. Fala: pai, calma aí. Você matou um bezerro para esse daí, teu filho que pegou a herança, foi e gastou com a meretriz. Já está sendo usado pelo inimigo, irmão. Já está apontando ele daquele que estava arrebentado. É por isso, irmão, que muitas das vezes essa igreja está vazia, porque tem pessoas, irmão, que errou, que pecou, está certo, irmão, errou e pecou, mas está se achegando na igreja. Aí, os que estão dentro da igreja quer apontar o erro do irmão, em vez de acolher, em vez de usar com a misericórdia, está apontando. O Senhor está falando dessa vigia, para que você não caia, sabe por quê? Porque muitas das vezes você está mais perdido do que aquele que estava lá fora, porque ele reconheceu que estava perdido, que precisava da misericórdia. E você está dentro da casa, e você não está desfrutando da misericórdia. Você está fazendo o papel do inimigo, apontando, oprimindo. Você sabe como é gratificante, irmão? Eu já vi testemunho lindo. Já vi pessoa ser curada. Quando a pessoa chega suja na porta da igreja, e a pessoa não liga para o cheiro, para o mau odor, mas ela vai e usa da misericórdia, ela abraça aquela pessoa e fala: a paz do Senhor esteja convosco, se assente, fica à vontade, toma uma água. Aí aquela pessoa se sente alguém, irmão, aquela pessoa simboliza um desenho apagado. Mas a partir do momento que você enxerga aquela pessoa e fala assim: a paz do Senhor, me dá aquele abraço, o coração dela começa a... E o Senhor está falando: ei, eu preciso, aleluia, de pessoas que usem de misericórdia, que usem de gratidão a Deus, que faça, aleluia, que seja, aleluia, que exerça o papel, sabe do que, irmão? De soldado de Cristo. Aleluia, foi como nosso irmão aqui, aleluia, louco, respira. Ei, você está respirando? Sopre o Espírito da vida na vida dessa pessoa que está morta e fora, irmãos. Porque aquele jovem estava morto, mas reviveu, ele conseguiu chegar. Ei, não consegue andar, mas se arrasta. Quem sabe ele chegou se arrastando. Quem sabe você chegou nessa noite aqui, irmão, debaixo de jugo, debaixo de opressão, debaixo de palavras, irmão, que você tem que conseguir. Mas descansa. Ei, o Senhor já te viu. O Senhor está colocando um anel novo. O Senhor está colocando uma roupa nova. O Senhor está colocando em tuas pés nessa noite a sandália do Evangelho. Sabe para quê? Para que você venha conseguir marchar na presença do Senhor. Ei, o Senhor está dando nessa noite a oportunidade, aleluia, de desfrutar das bênçãos da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vem nessa noite, eu uma linda salva de palmas para Jesus. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Está cansado, irmão? Descansa. Aleluia. Ei, aquele irmão, ele ficou emburrado, porque o irmão dele chegou. Ei, ele achou que tudo é dinheiro. Tem pessoas que hoje em dia acham que tudo é dinheiro, não é dinheiro, irmão. Dinheiro é papel, dinheiro vai, dinheiro vem. Aleluia. Ei, porque nosso irmão está conseguindo comprar carro, nosso irmão está conseguindo comprar casa. Ei, irmão, descansa, isso aí é acréscimo. Ei, mas o mais importante é a presença do Senhor Jesus Cristo. Essa nós não podemos perder nunca. Que anda, irmãos. Eu e você viver numa casa linda, maravilhosa, dentro do terra, também, quem sabe, aleluia, no Vila d'Água, viu, irmãos? E não ter a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ei, você prefere o que, irmãos? Trocar a presença, aleluia, ou pelo tarja preta? Ô glória. Aleluia, o Senhor está falando nessa noite. Ei, eu sou, aleluia, teu psicólogo, eu sou teu psiquiatra, eu entro onde a medicina não entra, eu faço aquilo que o esposo, o filho não faz. Ei, eu sou Deus que visita o teu passado, porque tem pessoas, irmãos, que pegam a base de remédio para dormir. Tem pessoas, não, por quê? Porque ele está trazendo o passado para o presente, porque pessoas que vão comer, irmão, o jugo, aleluia, sabe porque é da depressão, o jugo, aleluia, da edição mais mal de nada nessa noite, o meu Deus está falando. Ei, eu
vão, porque então nessa noite Ele entra, aleluia, para te dar vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Ei, eu deixo as 99 ali no aprisco ali, ó, mas eu vou buscar. Você não está perdido, irmão. Aleluia. Quem sabe você está com medo nesse deserto, você não está com medo nesse vento, aleluia, mas o pastor está indo buscar nessa noite, aleluia, e ele vai, aleluia, você vai se alegrar com a vizinhança, com teus amigos, aleluia, porque o banquete está preparado. E aí o pai falou assim: ei, meu filho, fique em paz. Pai, mas você nunca matou um bezerro, você vai por mim ligar com meus amigos? Filho, você sempre esteve comigo. Era digno de nós alegrarmos, tipo assim, se alegrar sem a presença do filho que estava perdido. Tudo que tem aqui é teu, aleluia. Mas o pai, ele não faz acepção. O pai não faz acepção. E nessa noite, irmão, nós possamos, aleluia, entender os dois lados: o lado de quem saiu e o lado de quem ficou, aleluia. Se você ficou, dê glória a Deus, aleluia. Que nós possamos nos reencontrar na casa do Pai, aleluia. Aquele que está voltando, que nós possamos usar de misericórdia, porque entenda nessa noite, para resumir, que a mesma graça que alcançou o que está lá fora pequeno, alcança aquele que está dentro mais velho. Amém? Você pode dar uma mensagem de palma para Jesus nessa noite? Aleluia. Você pode ter Jesus nessa noite? A palavra simples, mas objetiva. Aleluia. Eu quero orar nessa noite. Soberano Deus, abençoe eterno Pai. Obrigado, Senhor, por essa simples palavra, Senhor, a qual o Senhor encheu meu coração, Pai. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, nos alcançar, o pequeno, o grande, o velho e o novo, Senhor, porque é o Deus Pai que visita, meu Pai, aleluia, as famílias nessa noite. Faz o renovo, faz a tua obra, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa família Bereia, Pai, pastor Paulo, pastor Siquima. Obrigado, Senhor, por esse casal abençoado, Pai, nos pastorear, Pai, nos ensinar, meu Pai, aleluia, Senhor, e termos, meu Pai, a comunhão com nossos irmãos, Pai, que nós possamos ter a sensibilidade, que nós possamos estar disponíveis, Pai, aleluia, a servir o reino, o evangelho, Pai, porque da mesma forma que o Senhor nos deu, Pai, nós temos que devolver. Assim que eu peço, assim que eu agradeço em nome do Pai, do Filho, amém, amém, graças a Deus. Aleluia.